Num sábado, os discípulos colhiam espigas por fome. Criticados pelos fariseus, Jesus respondeu: Quero misericórdia, não sacrifício. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra 15ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e comeram e apanharam as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: Nunca lestes o que fez Davi quando os seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que nem ele e nem os seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quer a misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós vamos lembrar, comecemos essa reflexão exatamente com o livro do Êxodo, onde vai falar sobre Moisés e Arão e a orientação que Deus dá para que o povo que estava preso, né? Lembra que Moisés é o profeta, Arão é o sacerdote, e que estavam presos ainda, amarrados sobre a escravidão do Egito, do faraó. Mas essa leitura traz a importância do sacrifício de Cristo. E aí a orientação que Deus dá para Moisés e Arão é que reúne o povo, que eles possam ser distribuídos por famílias, e cada família leve um cordeiro, sacrifica aquele cordeiro e se alimenta daquele cordeiro. Ou seja, já é um prenúncio da Eucaristia. Eucaristia é alimento, é Jesus que se dá no altar, do altar do sacrifício para nós, é alimento para nós. Nós não somos protestantes, nós temos a Eucaristia, nós temos Jesus que se dá na Eucaristia diariamente, de domingo a domingo. Então nós temos essa grande graça. Por isso hoje o salmista vai dizer, é muito bonito, né? Elevarei o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A celebração é esse elevar o cálice. Quando o padre está celebrando a Santíssima Eucaristia e eleva o cálice, nós também elevemos com ele, porque é o cálice da nossa salvação. Nós invocamos o nome santo do Senhor. Nós reconhecemos a grandeza de Jesus que se dá no altar para a nossa alimentação, nosso corpo e a nossa alma.
Por isso o evangelho de hoje parte da misericórdia e não do sacrifício. Jesus está passando por um meio de espiga de milhos, um milharal, e os seus discípulos tiram as espigas, assam as espigas e comem as espigas, o milho no caso. E os fariseus começam a criticar: olha o que teus discípulos estão fazendo no dia de sábado. E aí Jesus, sabiamente, como sempre, recorda a eles da Sagrada Escritura. Nunca lestes o que Davi fez e não podia ter feito, mas ele fez, e vai continuar dizendo que eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, Jesus faz com que a palavra de Deus seja plena. Não se trata, portanto, de simples interrogações da lei mosaica. Não se trata disso. Admitidas profundamente pelos rabinos, em casos restritos, é claro dizer. Mas se trata de uma renovação, amados filhos, de uma renovação que Jesus anuncia como permanente. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Aquilo que vem de Deus é eterno. Então Jesus vai apelar mais uma vez: quero a misericórdia e não sacrifício. É importante dizer aqui o seguinte: como nós precisamos ter o discernimento. Nós sabemos que faltar missa domingo é pecado. Isso de fato é um pecado. Mas nós vamos pensar assim: se alguém veio partilhar com você que faltou a missa domingo, e aí a pessoa explica que faltou domingo a missa porque estava cuidando da sua mãe, que tem uma debilidade motora, não consegue andar, é idosa e não tem ninguém, nesse caso, não conseguiu ninguém para ficar com ela nesse período em que você estivesse à missa. Ora, amados irmãos, não é pecado, porque ela está numa missão, ou seja, uma missão grande. A missa é esse sentido missionário. É Jesus que se dá. É Jesus que se dá como um sacrifício pelo outro. Então alguém está cumprindo esse belo papel de se sacrificar por alguém, por amor a alguém. Então não é um pecado. Diretamente não. Porém, alguém que faltou à missa porque foi numa festa no sábado e chegou às 4 horas, 5 horas da manhã em casa. E aí vai dormir, não tem jeito. Então esse faltou à missa. É diferente. Esse está em grave pecado. Eu posso exortar este, mas com exortação, com caridade. Por quê? Porque ele faltou à Santa Missa e coloca em risco a sua alma. Coloca em risco. Então é necessário exortar para que o outro compreenda a dimensão do pecado. Então, o fariseu não está preocupado com o outro, está preocupado em cumprir a lei pela lei. Não, aqui está a quem está acima do sábado, é Jesus, ou seja, a misericórdia de Deus. Então nós estamos dentro da misericórdia de Deus, e esse Deus que é misericordioso vai alimentar com seu amor a cada um de nós.
Que nós consigamos, então, entendendo essa linguagem que o Senhor nos traz, que quero a misericórdia e não a penitência, que consigamos fazer caridade profunda, sempre retomando a Eucaristia como ponto de partida para o bem que fazemos. Ponto de partida para o bem que fazemos. A Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos eleve sempre a graça de estar na presença do seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, Rainha do Clero, nos conceda uma graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.